Esse anime é Tensei Shitara Kenden Shita, conhecido como Isekai da espada. Espero que gostem. Um dia, um certo cara morreu e de algum modo ele reencarnou como uma espada, com uma voz apenas dando boa sorte. Então a espada decide olhar seus status, sendo uma espada bem poderosa, que pode evoluir. Mas enquanto ele se achava uma arma lendária, goblins apareceram tentando puxar ele. Então ele apenas desgruda do chão e mata todos. E cada monstro derrotado, ele ganha mais habilidade. Então após isso, ele volta para seu lugar, para esperar um portador. Então corta para uma gatinha escrava, desejando poder para se livrar daquilo. Então voltamos para a espada, matando os outros monstros, para ficar ainda mais forte. Mas fica triste por não ter um portador. Então para conseguir mais habilidades, invade um covil de goblins, ficando cada vez mais bolado e ansioso para deixar seu portador feliz quando encontrar um. Enquanto ficava no seu suporte, percebe que quanto mais longe daquela posição, mais fortes são os monstros. E por isso ganhou todo tipo de habilidade, conseguindo até regenerar seu corpo instantaneamente. Mas quando foi avançar para a última área, pousou em um terreno que, ao usar suas habilidades, elas são absorvidas pelo chão. E depois de 3 dias, já estava imaginando uma linda guerreira para resgatá-lo. Mas depois de 10 dias, só queria que alguém tirasse ele dali. E depois de um mês, ele já estava surtando e implorando para qualquer um importá-lo. Mas quando ele estava quase desistindo, uma carroça onde a gatinha escrava foi atacada por um urso, deixando todos mortos, liberando temporariamente o colar da escravidão. Então ela decide lutar contra o urso, mas não consegue fazer nada. Então começa a ouvir uma voz da espada, dizendo para ela utilizá-lo. E no momento que ela tira ele do chão e equipá-lo, suas habilidades aumentam drasticamente, derrotando o ursão com facilidade. Mas depois aparece o dono dos escravos, mandando ela dar a espada para ele. Então a espada apenas o mata e libera a gatinha da escravidão, conseguindo uma portadora depois de muito tempo. Então ele vai treiná-la para que ela se torne mais forte. E o nome dela antes de ser escravizada era Fran. E quando ela pergunta o nome da espada, ele não tem um. Então Fran dá um nome para ele, se chamando de mestre. Fran é muito talentosa no aprendizado, conseguindo aprender tudo com maestria e ainda por cima é carinhosa. Mas do nada os sentidos da Fran ficam acusados, com 2 homens sendo atacados por goblins. Então ela apenas o finaliza. Depois de salvá-los, eles oferecem uma carona para a próxima cidade. Enquanto ia para a cidade, o soldado diz que as atividades das bestas aumentaram, talvez devido às disputas territoriais dos monstros maiores. Mas na real foi tudo culpa da espada mesmo. Então o cara diz que ela deve ser uma aventureira de rank E, por ter conseguido lidar com todos aqueles goblins. E começa a explicar sobre os ranks, sendo o S o mais alto e o G o mais baixo, deixando Fran animada para se tornar uma aventureira e também ganhar dinheiro. E atrás da carroça, aquele projeto de cachorro achando tolice a Fran se querer se tornar uma aventureira. Mas quando chega na cidade, vão direto atrás da guilda dos aventureiros. Mas quando chegam lá, a recepcionista diz que ela precisa passar em um teste, mas que ela pode se machucar. Mas Fran não tá nem aí. E quando ela chega no local do exame, tem um examinador Oni loucaço, que já libera toda sua aura ameaçadora. Mas Fran caga e anda, e decide ir pra frente com ele, desviando de todos os ataques. Mas quando ela decide contra-atacar, consegue derrotá-lo com uma certa facilidade, assim passando no teste. Então vão até o mestre da guilda. Ele pergunta como ela conseguiu aquelas habilidades. Então quando ele usa a avaliação, a espada o bloqueia. Mas já que os espíritos não encontraram nenhuma malícia nela, ela ainda vai poder se tornar uma aventureira. Então vão emitir o cartão da guilda para ela. Mas para isso ela precisa escolher uma classe, e irá receber um aumento nas habilidades dessa classe. Mas ela é compatível com todas as classes, então apenas escolhe a que tem mais um nome legal. E escolhe a classe de espada mágica. E após conseguir seu cartão, fica super animada. Então decide vender os itens que conseguiram, para ter onde ficar. Mas tinha tanto material que ela praticamente ficou rica. Mas quando estava saindo da guilda, foi cercada de mercenários, dizendo que ela conseguiu toda aquela grana de um jeito legal, pois ela é apenas uma gata preta. Então Fran fica putaça, com seu próprio poder arranca o pé daquele projeto de cachorro, e depois nocauteia. Mas quando saíram da guilda, um anão percebeu a verdadeira face da espada. Enquanto exploravam a cidade em busca de equipamentos, aquele anão aparece a chamando para sua loja, e após a espada ver que ele é um lendário ferreiro, diz para Fran ir junto com ele. Enquanto andavam, o anão diz que só vende suas coisas para aventureiros dignos, e que ela passou no teste, e vende para ela com um grande desconto uma armadura contra resistência a todo tipo de coisa. Mas a espada começa a ficar deprê por tudo ali ser mais forte que ele. Mas Fran a consola, então decidem ver as outras espadas para fins de pesquisa. Mas o anão diz que ele já tem uma espada boa, pois é uma espada de inteligência, fazendo Fran ficar em guarda. Então o anão diz que seus olhos são especiais e possuem uma visão de Deus, e que a espada dela não pode ser comparada com as outras. Então a espada diz que as outras armas são mais fortes que ele, deixando o ferreiro curioso, dizendo que as espadas dele só ganham em ataque, e explica sobre a condutividade de mana, pois no momento que a mana passa pela espada, ela fica mais forte
forte do que qualquer uma, tendo um ataque muito mais forte que as outras. Então o ferreiro pergunta quem o criou, mas como ele não sabe responder, o anão diz que deve ter sido forjado por um ferreiro divino. Então a espada o agradece e pede para ele fazer uma banha e dar todo tipo de material para ele. Então o anão decide fazer uma banha e ainda por cima uma armadura melhor para Fran. Enquanto andava por aí, a espada pergunta se ela precisa de roupas íntimas, e do nada uma mulher puxa para a loja de roupas e começa a vesti-la apenas com roupas fofas. Então o próximo objetivo são equipamentos de culinária, onde encontram um cara gente boa e todo tipo de utensílio. Então depois de tudo vão para uma pousada bem mais ou menos, onde Fran fica super animada, dizendo que nunca ficou em um lugar tão confortável, e agradece a espada por tudo. Então a espada começa a fazer a janta, deixando a Fran animadaça pelo sabor do frangão frito. No dia seguinte, apenas fazem umas missões de ervas, para ter o senso básico de um aventureiro, mas Fran entra no seu modo alerta de novo, e sente um monte de aventureiros em perigo. Então derrota todos os goblins com facilidade, conseguindo salvá-los, e ainda por cima os cura. Mas os aventureiros percebem que aqueles goblins são do nível mais alto, que significa que o Rei Goblin está perto, e um exército comandado por um rei tem ameaça de nível D, e após o rei cruzar com ela rainha, nascerão diversos hobgoblins, que invadirão o território humano em busca de comida. Então os aventureiros irão chamar reforços, enquanto Fran lida com os goblins, sendo isso um ótimo treinamento para ela, pois dessa vez ela está com dificuldade. Mas depois de derrotar os goblins, ficou muito mais forte do que antes, subindo até o level 12. Então depois de tudo isso, passa no anão para ele consertar seus equipamentos, e que o próximo dia irão enfrentar sua primeira masmorra para subjugar os goblins. Então voltamos para quando Fran estava pensando em entrar sozinha no ninho deles, mas nessa hora chega os aventureiros com reforços, dizendo que aquela caverna na verdade é uma masmorra que surgiu do nada, e que o mestre da guilda quer falar com ela. Quando ela chega, até explica a situação. Ele diz que se não fugiram durante uma batalha, significa que eles não possuem um lugar para retornarem, e que o ninho deles foram ocupados por hobgoblins, decidindo atacar aquela masmorra no dia seguinte e promovendo Fran para Rank F. Após o ferreiro ouvir tudo isso, repara as coisas dela com muita facilidade, sendo uma habilidade de ferreiro arcano. Fran pergunta como a masmorra funciona, então o anão diz que é o subjugamento criado pelo deus dos caos, aparecendo um núcleo de masmorra, onde as criaturas mais próximas a ele se tornarão o mestre da masmorra e possuem conhecimento para criar um labirinto usando o núcleo da masmorra. Mas lá dentro pode-se encontrar recompensas dadas pelo deus do caos. Mas antes deles irem até a masmorra, terminará a banha da espada. Quando chegam na pousada, Fran decide tomar um banho junto com a espada, e durante isso encontra Nell. Então decidem ficar jogando a conversa fora, mas fala para Fran tomar cuidado com aquela subjugação, e que se a Amanda de ranquear estivesse ali, tudo seria mais fácil. Mas todos os aventureiros de alto escalão foram enviados para onde a espada acabou com o equilíbrio. Então Fran pergunta como é o deus do caos. Nell diz que, pelo que sabe, tudo naquele mundo começou com 10 deuses, que criaram tudo, até a própria vida. Então o deus do submundo estabeleceu os 10 leis principais. A deus do caos espalhou o caos entre o mundo para cultivar o desenvolvimento. Então Fran pergunta sobre um deus da guerra. Nell diz que já existiu, porém por sua ganância por poder, ele se voltou para o mal e desafiou os outros deuses, mas foi derrotado e teve seu corpo cortado e selado em vários cantos do mundo. Porém os selos continuam em tudo, e assim os monstros nasceram. Então Fran apenas desmaia de sono. No dia seguinte, já passam no anão para pegar a banha, sendo ela bem de cria, com o anão desejando boa sorte a eles. Enquanto eles recebiam as informações da masmorra, uma horda de goblins começam a sair da masmorra. Mas como Fran tem um efeito que dá medo a eles, nenhum se atreve a chegar perto dela. Então ela vai finalizando os goblins um a um. Então entra na masmorra sozinhos para ficar com toda a glória. E vão derrotando todos rapidamente até chegarem no caminho do próximo andar, e a espada usar seu poder de localização para fazer os goblins os levar até o rei e a rainha. Então a espada ataca magia de fogo para distrair os goblins menores. Então quando o Fran vai partir para cima do rei e a rainha, eles já estão mortos, deixando o Fran tristonha e fazendo os outros goblins fugirem. Mas quando vão mais fundo, encontram uma porta onde o real mestre da masmorra está, deixando Fran toda animada, e ao entrarem são atacados por um monte de insetos. Mas mesmo a 30 minutos, o inseto não acaba por causa do líder deles, então Fran apenas corta em 2. E agora Fran está no nível 17, e ao andarem mais pra frente, encontra uma porta, onde tem uma forte presença de mana. Então antes de entrarem, a espada enche Fran de buff, e diz que se ela voltar inteira, vai fazer a melhor comida, deixando Fran motivadaça. Ao entrarem na masmorra, encontram um demônio, que tem ameaça de nível B, e acham que ele é o mestre da masmorra, mas embaixo dele tem um mago goblin, sendo o verdadeiro mestre da masmorra. Então o demôniozão vai pra cima dela, sendo um inimigo bem trabalhoso.
e por causa de suas habilidades desconhecidas, conseguiu cortar 2 mãos de Fran, mas a espada flutua até ela, utilizando sua magia de cura. Então o demônio volta a atacar, se teleportando, mas a espada descobre que o demônio aparece da sombra dela, então consegue dar o primeiro ataque nele, mas ele se recuperou rapidamente, então a espada dá a ideia deles fugirem, porque não tem muito o que fazer, mas Fran não vai desistir, quer saborear aquele curry, e fica muito mais motivada, conseguindo lutar de frente com ele. Então o demônio diz que vai tirar as habilidades dela com a espada, utilizando uma magia que toma habilidades, e fica animadaço por ter roubado a habilidade da espada dela. E essa foi a primeira parte com 5 episódios, segunda parte só quando estiver muito like nesse vídeo, e quando lançar mais episódio, obviamente. Valeu e até a próxima!